Vai começar mais uma aula de língua portuguesa da professora Miriane. Hoje daremos destaque a uso do travessão e uso do parêntese. Venham comigo assistir essa aula que está super legal. Agora a gente vai ver os casos particulares do uso do travessão. A gente já viu aí no início da nossa aula qual é a função deles, né, dentro de uma produção de texto. Agora, especificamente, a gente vai ver 4 itens essenciais para que vocês saibam a utilizar corretamente o travessão, tá certo? Primeiro item, o travessão, ele indica uma mudança de interlocutor em um diálogo. E lembrando, essa é a primeira dica do que a gente aprende sobre travessão já nos primeiros anos das séries iniciais. A gente aprende lá que o travessão é usado para indicar a fala do personagem, é o mais tradicional. E aí eu trouxe um exemplo bem prático aqui para vocês. Hoje estive na casa de Sônia. Hoje, travessão para dizer que o personagem tá falando. E aqui, logo em seguida, tem uma perguntinha. E ela lhe deu? Essa perguntinha, ela é antecedida por um travessão também, para dizer para o leitor que aqui já é um outro personagem falando. E nessa frase, eu tenho o quê? Eu tenho uma frase com travessão duplo, certo? Um período com travessão duplo. O que significa isso? É o uso de 2 travessões dentro do período. Aqui a marcação do personagem, esse outro travessão foi para dizer que houve um término da fala de alguém e agora vai entrar a fala do narrador. Aí eu tenho, e ela lhe deu, perguntou a algum dos que entraram. Aqui já quem fala é o narrador. Nesse item, personagem e aqui narrador. Item 2, isola palavras ou frases para enfatizá-la. Quando eu quero dar ênfase em algo, eu também faço uso do travessão, como a gente vai ver nesse exemplo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Voltará ao mapa da fome da ONU. Então, aqui, essa expressãozinha que está no travessão, ela está servindo para quê? Para enfatizar algo a respeito do Brasil, algo que eu disse antes. O Brasil, aí aqui eu trago uma ênfase, né? Uma das maiores economias do mundo, aí eu continuo a frase, voltará ao mapa da fome da ONU. Essa expressão aí, entre travessão, foi usado para quê? Para dar ênfase. Agora nós temos o item 3. Nesse item 3, a gente tem introduz uma explicação sobre algo que foi dito. Então, o travessão também tem essa função de emitir uma explicação. Aí eu tenho aqui na prática esse exemplo. Aquelas 2 meninas, travessão, aí vem Camila e Tatiana, ficam ajudando sempre. O que foi que aconteceu aqui? Eu usei o travessão para explicar quem eram essas 2 meninas, que são Camila e Tatiana. Então, travessão servindo também para explicar. E o travessão também serve para isolar comentários acessórios de tom mais pessoal. O autor está lá produzindo um texto e aí ele produz a seguinte frase: eles dizem, embora ninguém acredite, que são de confiança. O que foi que aconteceu aqui com essa expressão, embora ninguém acredite? É um comentário particular, é um comentário pessoal do autor desta frase. Como é que eu faço, eu, produtor de texto, como é que eu faço se eu quero colocar um comentário pessoal mesmo? Eu vou usar o quê? Eu vou usar o travessão. Eles dizem, embora ninguém acredite, é o comentário. Saindo um pouquinho do foco do travessão, a gente vai entrar agora no foco dos parênteses. Para que os parênteses servem? Eu tenho aqui 5 opções de uso dos parênteses. Você que quer ser um bom escritor
um bom produtor de texto, se ligue nessas dicas. Primeira dica para o uso dos parênteses. Eles introduzem uma explicação sobre o que foi dito. Vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui o exemplo. O Pedro, aquele que conhecemos no cinema, fará aniversário hoje. O que foi que eu fiz aqui nessa frase para dizer para o meu interlocutor quem era Pedro, para relembrá-lo de que situação eles o conheceram. Eu abri um parêntese dentro da organização frasal e escrevi aquele que conhecemos no cinema. Então, sempre que eu quero colocar uma explicação sobre um termo que eu disse antes, eu posso estar fazendo uso dos parênteses. Nunca esqueça, parêntese abre, parêntese fecha. Segundo item, segunda utilização dos parênteses. Eles incluem uma informação acessória, uma informação que não é tão importante para a frase, mas tem a sua importância, tem a sua relevância dentro dela, tá? Vamos ver isso na frase, na prática. Os conselhos dispensáveis do primo deram no que deram. Então, essa informação aqui, ó, dispensáveis, ela é uma informação acessória, uma informação que eu acrescento à frase, certo? Aí eu posso optar por colocá-la ou não colocá-la. Nessa frase aqui, como eu queria dar ênfase, né, aos conselhos, que tipos de conselho eram esses? Então, eu coloquei que são conselhos dispensáveis. Para finalizar, nós temos os 3 últimos itens que correspondem às características de uso dos parênteses. Terceiro item, isolam comentários marcados por tom emocional. Olha só a frase, José morreu naquela noite fria. Meu Deus, por que briguei com ele? Então, esse meu Deus, por que briguei com ele, apresenta o quê? Um tom emocional. Então, se eu quiser dar a esse tom, um tom emocional dentro da frase, eu vou fazer isso através de quê? Através do uso do parêntese. Não esqueçam desse detalhe, tá? Se eu quiser, dentro da construção do meu texto, dar um tom emocional a algum trecho, eu vou colocá-lo entre parênteses. Quarto elemento, o parênteses também serve para separar datas, siglas e indicações bibliográficas. Aí eu tenho aqui um exemplo do uso do parêntese na sigla, certo? Eu tenho o IBGE, aqui eu tenho uma sigla e eu quero dizer para o leitor do meu texto o que é que significa IBGE. Então eu faço isso como? Logo em seguida, a sigla, abro o parêntese e escrevo o que é que ela significa. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fecho aspas, porque eu já finalizei aqui o significado dessa sigla e eu continuo a construção da minha frase. Acaba de divulgar o censo, certo? Assim também vai servir quando eu estiver falando de datas ou quando eu estiver fazendo referências bibliográficas. Estou escrevendo meu texto e tirei um trechozinho de qualquer obra que eu achei interessante, qualquer artigo. Então, eu faço a referenciazinha utilizando a expressão, a referência entre parênteses. E quinto e último elemento inclui indicações cênicas. Aí aqui eu vou lembrar dos textos teatrais. Se a gente for ler o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, a gente vai ver muito a utilização desse elemento, né? Dessas indicações cênicas sendo colocadas entre parênteses. Um exemplo bem prático aqui eu tenho, personagem 1, com voz trêmula. Então aqui eu vou mostrar para o meu leitor como é que esse personagem tá e como foi que ele
falou essa frase aqui. Ele falou de qualquer jeito? Ele falou com tom feliz? Ele falou com tom triste? De que forma ele falou? Então, essa forma do personagem do teatro, né, do personagem do texto teatral falar, ela vai ser colocada entre parênteses. Aí eu tenho personagem 2, eu quero dizer como é que esse personagem está naquele momento. Também faço uso do parêntese dizendo a forma como ele está. Aqui ele está indo, e aí ele responde, não posso dizer. Então essas dicas, elas são fundamentais para que você possa utilizar adequadamente tanto o travessão como o parênteses. Espero que vocês tenham gostado.